Bem, sejam bem-vindos. Cá estamos para gravar o vídeo 3 de Doutora Elizabeth, o último. Como disse a vocês, primeiro deem o seu like, façam suas observações, perguntas, comentários. Eu terei prazer em respondê-los pessoalmente. Acabei de fazer isso agora, ainda tem mais perguntas a responder. Gosto dessa interação. Então, inscrevam-se no nosso canal, que é para a gente ver se progride, né? Porque eu estou com uma elite, eu sei que eu tenho uma elite, porque os meus assuntos são uma universidade de ocultismo. Então, vamos lá. 15 dias passados, estávamos eu e a doutora Elizabeth no consultório da doutora Ana Lúcia Marques Festa. O horário das 14 horas era dela. Para mim aquilo não foi agradável porque 14 horas era o primeiro horário. E eu sabia que a doutora Ana Lúcia ia dar uma atenção especialíssima para ela. Primeiro porque ela era médica também. Segundo porque a coisa era muito complicada. Mas a secretária dela tinha marcado e nós entramos. Doutora Ana Lúcia me abraçou com aquele abraço respeitoso, de costume carinhoso, e mandou eu sentar no sofá, e ela sentou-se diante da grande mesa da doutora. A doutora é psiquiatra, e aqui eu tenho a última receita que eu tive dela, tá vendo? Doutora Ana Lúcia Marques Festa, CRM, Psiquiatria Clínica Médica. Aqui estão os remédios que ela dava. Então, foi a última receita. Tá vendo? Sebrilin, 30 miligramas, Ocadil, e aqui como fazer. A receita é do dia 28 de agosto de 2013. E aqui está o telefone celular dela com emergência que eu nunca precisei. Aqui está onde ela está hoje, Rua Dias da Cruz, no Meia. E aqui nós perdemos, infelizmente, ela que deveria estar em Duque de Caxias. Então, nós perdemos uma excelente profissional. Então, vamos lá. Estamos eu sentado no sofá, doutora Ana Lúcia está diante da doutora Elizabeth, e doutora Elizabeth está, então, contando para ela. Eu falei, deixa que ela conta. E a doutora Elizabeth está contando a Ana Lúcia, a doutora Ana Lúcia, eu falo Ana Lúcia porque tem muita intimidade, o que foi que aconteceu. Contou em uns 40 minutos, reduziu bastante o tempo e foi muito fácil. E aí, quando ela terminou, aí a doutora Ana Lúcia perguntou a ela, e o que é que você está esperando então para retomar suas atividades? Ela disse, saber que estou curada. Aí a doutora Ana Lúcia disse assim, você está curada. E ela disse, mas como eu vou saber que está curada? Bem, eu vou fazer o seguinte, eu sou coordenadora de um departamento da Prefeitura de Duque de Caxias e casualmente você não está respondendo favoravelmente às suas matrículas na Unimed e na AMIL, porque o tempo exigido é muito pequeno, e aí eu vou lhe conseguir 2 consultórios da prefeitura para que você ganhe o dobro e para que você faça a sua consulta conforme você faz no seu consultório em Nova Iguaçu ou São João do Meriti, não vou deixar claro aqui. E aí fez algumas perguntas, e algumas dessas perguntas, quando a doutora Elizabeth não sabia responder direito, porque quem conduziu o processo fui eu, ela olhava para mim e dizia, peço ajuda aos universitários. E aí eu esclarecia. E assim, quando terminou, ela disse, pronto, você está aqui, leve o meu bilhete para os diretores das clínicas onde eu estou lhe mandando, você será empregado imediatamente, voltará à sua atividade médica, nos 2 consultórios da prefeitura, tipo médico da família, uma coisa dessas. Voltando a exercer a sua função de médica, que você teve muito trabalho, simpatizou muito com ela, e achou que ela e eu devíamos ter alguma coisa, mas não é conveniente. Tanto assim que a partir daquele momento eu não vi mais, nunca mais, a doutora Elizabeth. Por quê? Porque é da ética profissional que quando alguma coisa, algum sentimento existe entre o cliente, o paciente e o operador, o médico, o terapeuta,
então ele deve passar para outro paciente. Assim, eu, sanada todas as dúvidas, com agora sim, convencida. Quem tinha dito ela, você está curada, não era eu, era a doutora Ana Lúcia Marques Festa. Esse é o último recibo, essa é a última receita que eu tenho, datada do dia, aqui a letra dela é danadinha, Sebrilim e Ocadil. 28 de 8 ou 3 de 2003. Foi de 1992 a 2003. Mas eu fiquei definitivamente curado, graças a Deus, porque ela me esclareceu que o que estava acontecendo no meu cérebro era uma retificação dos neurônios cerebrais, ou seja, alguém estava mexendo nos parafusos. Parece que a doutora Elizabeth acreditou, pegou o bilhete dela, o encaminhamento dela para as duas clínicas e foi. Mas deixou um cartão. Esse cartão, quando a doutora Elizabeth saiu, eu olhei e a doutora Ana Lúcia olhou para o cartão maliciosamente e disse assim: ela deixou aqui um cartão com o telefone e os endereços dela novos para você, não os que que a doutora tinha dado ali, naquele momento. Mas, na verdade, foi um segundo momento em que eu fui na doutora Ana Lúcia, a doutora Elizabeth já não estava mais lá. Tinha deixado o cartão, eu fui procurar saber como estava a minha paciente, ela disse: está ótima, está dando conta do recado, está felicíssima e gostaria de agradecer pessoalmente. Eu falei: não, fora de questão. E deixei o cartão de visita onde estava, para a frustração da doutora Ana Lúcia, que achava que nós formaríamos um belo casal. Assim, está encerrado o caso da doutora Elizabeth, curada. Agora vamos discutir, curada como e por quê. Bom, ela passou por médicos que faziam o mesmo que eu. Doutora Ana Lúcia, inclusive, era uma dessas pessoas, mas ela não procurou a doutora Ana Lúcia, não a conhecia. Então, a minha tese é a seguinte: nós estamos, neste momento, aqui neste mundo, eu e vocês, e, simultaneamente, nós estamos ligados a vários milhares de seres humanos que têm a mesma missão que nós. E é essa missão que está lá encaixada no cérebro reptiliano, aqui na nuca, complexo R, né, o sistema reticular, e então lá está encaixadinho a nossa missão. Essa missão é tão importante que ela anula o eu. Se eu entrar em contato com uma pessoa que tem a mesma missão que eu perco a noção de eu. Eu me identifico com ela, eu sou ela e ela sou eu. Pelo menos enquanto durar a conjunção. Quando a conjunção é desfeita, aí eu sei que eu sou eu e ela é ela. Mas, na verdade, eu sou eu com todas as minhas ações e atitudes, e ela é ela com todas as ações e atitudes. A única coincidência é o conhecimento que ela tem, que ela precisa passar para mim ou comunicar-se comigo. Houve um excelente escritor moderno, um rapaz jovem, que publicou isso num livro chamado Fio de Prata. Recomendo o livro. Eu li e fiz uma síntese do livro. Guardo isso carinhosamente. Então, esses fios de prata ligam essas pessoas, centenas de milhares no mundo todo, e nós nos comunicamos sem saber. Às vezes eu encontro pessoas dessa natureza, porque tenho esse caráter da paranormalidade. Então, o que é que acontece? Várias pessoas tentaram, os médicos, o terreiro, o kardecismo, mas eu tinha um trunfo. Eu tinha um ser sobrenatural, extraordinário, que estava à minha disposição. E aí, à minha disposição para essa função. Não era a minha disposição para o que eu quisesse. A minha disposição para dar a outra pessoa felicidade, bem-estar e prosperidade. Só nesse sentido. E então, como estava no sistema reticular, que fica exatamente aqui, ó, nesse pedacinho, como estava na doutora Elizabeth, o mesmo que estava naquela garota do ano 700 ao ano 1400, eu tive uma ajuda sobrenatural.
ou seja, Metatron, lá onde ela estava. Então, vendo aqui, supervisionando, ele é chefe do CPD, vendo aqui a minha vontade, a minha necessidade, né, a minha ansiedade de curar aquela doutora, porque o que ela faria? Deixaria de ser médica, ia ser o quê? Representante de laboratório, ou sei lá o quê, né? Então, o que é que ele fez? Ele conseguiu fazer a ligação através de mim, me usou como instrumento e fez a ligação com o fio de prata da doutora Elizabeth para essa menina lá na Turquia, porque as duas tinham a mesma função. Não sei qual seria o detalhe, mas acontece que elas tinham a mesma ligação. Oi, meu bem. Fa- Fala, fala. Sim. Não, mas não precisa não. O Antônio já conseguiu, meu amor, não esqueceu? Não, não, não. Mas eu estou gravando, meu amorzinho, então, por favor. Tá? Já está resolvido isso. Tá bom? Esquece então. Sim, tá bom, pode comprar. Tá bom? Tá bom. Meu amor, eu tô gravando. Então compra e faça tudo. Tchau. Então, a explicação minha é essa. Eu contava com um poder sobrenatural, ou seja, eu tenho acesso a esse nosso universo de 80 bilhões de anos de diâmetro. Quando eu faço a projeção astral, eu me projeto e encontro mestres, bruxos, anjos e demônios. E para mim isso é comum, é a minha vida normal. Quando eu consigo, com a permissão do meu anjo, do meu mestre, eu vou até o mundo de Javé, então já não é o meu é o terceiro, de cima para baixo. O de Javé é o segundo. Eu vou até o mundo de Javé, recentemente estive lá, fui curado de uma doença que eu não vou detalhar, porque não, até o tempo daria. Mas vou contar. É assim, eu tive um choque emocional muito grande, muito, muito, muito grande. Aconteceu de uma pessoa a quem eu tinha, que me tinha confiado muita coisa da vida dela, era minha paciente, ela me levou para curar outra amiga dela. E essa amiga dela, para ficar curada, precisava saber de alguns dados da amiga que tinha me levado. Quer dizer, ela era médica da minha amiga e confidente, e eu era médico dela. Então a gente aproveitava no dia que a doutora da minha amiga marcava com ela a sessão médica, ela combinava comigo e eu ia. Então a doutora atendia a minha amiga, depois a minha amiga ia para uma casa belíssima que ela tem lá na Barra e ficava esperando que eu terminasse a terapia com a doutora. E a doutora, então, para ficar curada, precisava saber alguns dados que eu, com muito medo, pensando que eu estava traindo a confiança da minha amiga, eu disse para ela e fiz ela jurar que jamais passaria esses dados adiante. Ela quebrou o juramento e não aquela doente, né? Então não posso nem culpá-la por causa disso. O imprudente fui eu, porque ela, numa crise de fúria, ela era bipolar, então numa da crise de fúria, então uma das personalidades dela, ela tinha duas personalidades, estava acendida, então quando ela vivia uma personalidade, era a doutora, lúcida, perfeita, moralmente elevada, uma pessoa notável. E quando era a parte escura, o lado escuro, então ela era um monstro que é impossível, incabível dizer o que ela me confidenciou que ela tinha feito. E então ela cometeu essa tolice. Quer dizer, num acesso de fúria, ela confidenciou não, ela brigou com a secretária dela e nessa briga ela disse que sabia o que a minha amiga e cliente de 25 anos, dados absolutamente, é, 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 como é que eu posso dizer, confidenciais, eu sabia. E aí me deixou numa situação muito mal. Mas a minha amiga e cliente era amiga mesmo, porque quando a secretária veio aqui, reunida sentada ali naquele sofá, a minha amiga sentada na mesa,
E eu sentado aqui, eu entrei em choque. Quando eu soube que ela tinha dito tudo aquilo, eu entrei em estado de choque. Não senti no dia. No dia, a minha amiga me defendeu. Ela disse: eu autorizei o professor Marlanf a dizer o que fosse preciso da minha vida para que a doutora tal ficasse curada. Não, ela não tinha autorizado isso. Ela supostamente desejava ardentemente a cura da médica, que era uma pessoa especialmente querida dela, mas não tinha explicitamente autorizado isso. Mas foi ela que me defendeu. Pronto, com a defesa dela, eu fiquei tranquilo. Mas o trauma, o choque já tinha acontecido. Ou seja, elas foram embora, a secretária que tinha me achado como um vilão, um canalha, que eu tinha quebrado o protocolo e dito para uma paciente o segredo de outra paciente, e que me achava por isso, veio aqui para dizer que eu era um canalha, e terminou calma, tranquila, e eu disse: leve em conta que você está lidando com uma pessoa doente, bipolar. Trate ela assim. Você nunca sabe se ela está agindo com o lado luminoso, racional, ou se está agindo com o lado emocional. Ela saiu tranquila e dormiu a viagem toda daqui até a Barra, segundo a minha amiga de 25 anos de amizade, a minha irmã. E eu fiquei feliz porque quem me defendeu foi ela. Ela disse numa única frase: eu dei ao professor Marlanf autorização para dizer o que for preciso da minha vida para que cure a doutora tal. Ela não tinha dado essa autorização expressamente, mas então aconteceu. Resultado: eu tenho uma proteção extraordinária dada por aquilo que eu chamo os meus anjos. E aí, naquela noite, eu fui dormir e acordei à meia-noite em ponto, completamente mijado, né, e cagado, vamos colocar o nome claramente assim. Estranho, né, porque na hora eu não tinha sentido aquilo, para mim tinha recebido um choque, mas estava sob controle. Aí eu fui tomar banho, tomei banho, troquei de roupa, e aí a minha esposa ficou sem saber o que fazer, reforçou, colocou algumas coisas, algumas cuecas e alguns panos a mais. E como eu tinha uma aluna no outro dia, que é também uma amiga fiel, que vinha às 8 horas, quando deu 7h30 eu liguei para ela e falei assim: Deise, por favor, passe numa farmácia e traga um pacote de fraldão, depois eu te explico. E a Deise trouxe. E aí, com aquele fraldão, eu passei 2 dias e eu não sabia agora o que é que eu podia fazer. Eu estava aqui na minha casa, atendendo pela internet, mas não sabia o que podia fazer. Por quê? Seria definitivo se fosse eu passar minha vida toda com incontinência urinária e com uma diarreia, um descontrole absoluto das minhas funções digestivas. Nada, eu não sabia fazer. Então, o que é que eu fiz? Naquela tarde, depois de almoçar algo bem leve, eu fui dormir, deitei. E aí eu tive a permissão do meu anjo de entrar em contato com Javé. Saí do meu corpo e fui até o mundo de Javé, que é vizinho do nosso. O nosso é aqui embaixo, Malkut. Então, o dele é Hod, Netzai, Exod e os outros. E o Keter dele, para quem entende de Cabala, é o Malkut do mundo de Reshit. Então, são 3 mundos. O primeiro mundo de Reshit acaba em Malkut. O Malkut de Reshit é o Keter, ou seja, os pés do mundo de Deus, é a cabeça do mundo de Javé. E os pés do mundo de Javé é a cabeça do nosso mundo. São 3 mundos. Um aluno acabou de me perguntar isso, espero que ele tenha entendido. São 3 mundos interligados. E eu tive a permissão de entrar no mundo de Javé. Quando eu me projetei, eu vi imediatamente uma tela que tomou todo o quarto. Eu estava acordado, lúcido, de olhos abertos, e eu vi uma tela que tomou o quarto todo. E essa tela tinha uma forma de uma ponta de uma lança, de uma flecha, e vários pacotes de trigo enfechados, vários fardos de trigo enfechados. Só que ela vinha reta e de repente tomava a forma de uma lança. E então a voz disse para mim: você não sabe, mas você está ali. São 12 pacotes. Eu só via até um determinado ponto. Dali para frente eu não via mais, porque o quadro era grande demais e ali estava muito ampliado. Eu só via
o último, a ponta. E ele dizia, você está ali. A voz dizia, você está ali. Você não vê, mas você está ali. E aí, eu que tinha passado já 2 dias com incontinência urinária e sem controlar o esfíncter anal, então eu simplesmente estava à mercê daquela força. Aí ele disse, veja do que é capaz a força do meu braço. Pegou a ponta da flecha, que se destacou, porque eram secções, eram segmentos. Era tudo segmentado, muito bem arrumadinho. Ele puxou a ponta da flecha, botou a mão em cima e disse, você está curado. Pronto. E desapareceu tudo. Meia-noite. Eu não tinha feito xixi, eu não tinha feito cocô, e aí, a partir dali, nunca mais fiz. Ainda por precaução, no dia seguinte, eu ainda mantive o fraldão, mas foi tolice. Né? Às 9h30 da noite, a minha esposa mudou o fraldão, ele estava completamente seco. Quer dizer, eu fui curado, né, instantaneamente pela mão de Javé. E ele me disse, veja o que é capaz de fazer a minha mão poderosa. Exatamente como disse a Moisés quando separou as águas do Mar Vermelho. Eu não pude deixar de me lembrar. Então, voltando lá para a doutora Elizabeth, acredito que foi uma intervenção sobrenatural, porque ela teve em vários lugares. Esses lugares conheciam a magia, mas acontece que acima da magia existe o sobrenatural. A magia é o mundo de Javé. É o preternatural. Nós estamos no mundo natural, aqui está o preternatural e aqui está o sobrenatural. Né? No mundo o mundo preternatural é de Javé. O mundo natural é o nosso. Então nós vivemos nesse mundo aqui, que é o natural, onde nossos sentidos veem tudo. Né? Acima está o mundo de Javé, que é o preternatural, onde às vezes eu tenho o privilégio de entrar. A maioria das vezes tenho a condições de até o peito dele, porque a cabeça são 12 dimensões. Eu já fui até a 8ª. E com a permissão dele e dos meus anjos. E então aí eu acredito, aí é uma questão minha, né? Doutora Ana Lúcia não falou nada, a doutora Elizabeth sumiu da minha vida porque eu não quis mais vê-la, faz parte do protocolo, passei ela para a doutora Ana Lúcia, doutora Ana Lúcia conseguiu para ela, porque ela era diretora de várias clínicas da prefeitura, e ela empregou a doutora Elizabeth, que passou a exercer de novo a medicina com tranquilidade, uma tranquilidade que ela não tinha na AMIL, uma tranquilidade que ela não tinha na Unimed, e ela passou a ficar feliz e voltou a viver a vida dela normal, como médica, para a graça e a glória de Javé, o Deus do nosso mundo, porque é Ele quem controla o nosso mundo. Ele é chefe do CPD, aliás, ele tem como auxiliar Metatron, que é o chefe do CPD dele, que controla no imenso computador, é assim que eu imagino, o destino de tudo. Tudo o que acontece no universo é Javé que faz. E ele faz através dos cálculos de Metatron. É assim mais ou menos que eu imagino. É um supercomputador com uma calculadora fantástica, exata. E assim, o que é que ele fez? Ele pegou a missão da doutora Elizabeth, que estava aqui, exatamente aqui, no sistema reticular, no inconsciente, e ligou àquela menina, que o nome ela não me disse, ela não me deu nomes, então o nome de Elifas veio, mas não foi dito em nenhum momento, e ela ligou. Eu tive o privilégio de um fio de prata ligar o sistema reticular, o reptiliano, como o aluno me perguntou há pouco tempo atrás, vou continuar a resposta a ele, o dessa menina, que era exatamente de onde ela tinha adquirido o trauma, por causa da questão de que ela era solteirona, tinha 40 anos, queria ser mãe, mas ao mesmo tempo não podia, porque ela queria gozar a vida, usufruir a vida, sem ninguém que atrapalhasse. Ela já tinha um irmão como é que eu posso dizer, especial para menos, que ela tinha de cuidar, e uma mãe idosa. Então ela não queria mais colocar uma outra pessoa de quem ela tivesse que cuidar e complicar a vida dela. E assim ela vivia nesse conflito, e esse conflito foi vivido por aquela menina lá no Império Turcomano, e foi esse conflito que atingiu ela,
entre todas as centenas de milhares de pessoas a quem ele estava ligado através do fio de prata, como eu estou, mas ela não era do meu raio, porque ela não tinha nada a ver, ela era médica. Eu sou sacerdote. Isso não vamos discutir. Então, o privilégio foi esse. Javé fez com que o fio de prata que saísse daqui ligasse doutora Elizabeth, aquela moça no Império Turcomano, precisamente ela, porque foi dela que veio o trauma. E aí, enquanto a moça lá estava tranquila, deitada na casa do velho verdureiro, tranquila, dormindo às 8 horas da manhã, acordando para encontrar a família do esposo dela, que ela assumiu, fosse morta ou não, ela não se incomodava, e o amigo dela, filósofo, já estava preparado para o que desse e viesse. Só a tia dela é que viu o parto, o nascimento e a criação da criança dela, que nunca mais ouviu falar. Mas nunca vi nada tão belo como a descrição dela do que é a maternidade. E até hoje não consigo pensar sem me emocionar. Assim termina a história da doutora Elizabeth, feliz, mais bem alocada do que estava na AMIL e na Unimed, com o consultório dela que ela reabriu e deixou lá no carnê outro dia que eu fui visitar a doutora Ana Lúcia para saber o que era dela, e ela deixou um cartão para eu visitá-la, mas não era justo, não era lícito. Então eu não fui, deixei o cartão para a tristeza da doutora Ana Lúcia, que esperava que eu pegasse o cartão e entrasse em contato com ela, porque ela deixou claro que tinha me mitificado, que tinha uma afeição por mim muito grande. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aqui está a prova, é a última consulta, a última receita que a doutora Ana Lúcia me deu, tá vendo? Ó, ela deixou de funcionar em Duque de Caxias, aqui na Rua Conde de Porto Alegre, continua com o consultório dela hoje, né, na Rua Dias da Cruz, no Meia, e aqui está o carimbo dela, aqui está com rascunhos que eu próprio fiz e ela fez, como é que eu devia tomar esses remédios, mas ela estava me desmamando, já estava diminuindo a dosagem, porque eu já estava curado. Ou seja, assim nós estamos terminando, e a explicação é minha. Você pode ter a sua. Fio de Prata é o nome do livro. Se quiserem, comprem e leiam. Eu achei extraordinário que esse rapaz tivesse essa revelação. A mesma coisa que eu tenho. É uma das maneiras de explicar a suposta reencarnação. Todos estamos encarnados, reencarnados, né, em milhares e centenas de milhares de pessoas simultaneamente. E quando essa geração morre, a próxima herda somente a informação da missão. Só. E é isso que eu chamo reencarnação. Só isso. Porque o resto da pessoa, a vida da pessoa em si, não interessa. Ela vai responder por isso no juízo final. Então, ela só tem que responder por se ela continuou a fazer o trabalho do raio dela. Se ela continuou a fazer aquilo, ou aquela menina, eu não sei o desenvolvimento, porque se apagou o quadro e a doutora não teve mais visão nenhuma, mas eu não sei se a doutora está cumprindo o que a menina ali deveria estar cumprindo. Não foi a nossa intenção não era essa, não era investigação, era uma terapia. E a doutora ficou curada, graças a Deus, voltou a ter o seu nível de vida digno, e não sei onde ela está, mas espero que ela esteja muito feliz. E a minha bruxinha, doutora Ana Lúcia Marques Festa, todo o meu respeito, todo o meu amor, todo o meu carinho. Quem quiser encontrá-la, vai para a Rua Dias da Cruz, no Meyer, 155, apartamento 202, telefone 3822-1717. Aqui está o telefone celular dela, que eu não sei se continuou mesmo, e aqui essa foi a última receita que ela me deu, e ela disse, você está curado. Aliás, não é a doença, e já tinha me explicado o que era. Assim terminamos esse capítulo. A ilação é minha, a dedução é minha, então não há reencarnação. O que há é várias encarnações simultâneas. Nesse momento há mais de 100 milhares pelo mundo inteiro,
e cada um tem de cumprir, ajudar um ao outro a cumprir a sua missão, porque Deus nos deu uma missão. Ele tem um grande projeto a nosso respeito, e esse projeto tem que ser realizado. E ai daquele que não contribui para esse projeto. Muitos não têm nem conhecimento, saem daqui ignorante, infelizmente, e eu não posso fazer nada. O que é que eu posso fazer? O que eu posso fazer é gravar meus vídeos e dizer a vocês isso. São três mundos: o de Reshit, que é o de Deus, né? Bereshit, começa assim. O de Javé, que é a criação de Reshit, ele é um anjo criado por Reshit, que se apresentou a Moisés, e o nosso, que é simbolizado pela expulsão do paraíso por Javé. Então são três mundos, eles se interligam e têm várias dimensões, 12 no total. Eu estive na oitava, com a permissão e a benevolência divina. Pronto, terminou. Uma vitória, eu interpreto desta maneira, vocês podem interpretar da maneira que vocês quiserem, mas para mim isto é a reencarnação, que pode ser explicada com o Sol central e aqueles segmentos de cada um. Cada segmento é um tempo e um espaço e uma pessoa. Ou uma pessoa não, um tempo e um espaço e um momento da civilização. Mas eu acho que a explicação mais fácil é, raciocinando a respeito, eu achei até por a pergunta de um dos alunos, dos meus visualizadores, que a melhor seria essa. Estamos espalhados, o livro é Fios de Prata, leiam e vocês vão adorar. Então estamos espalhados pelo mundo e temos a mesma missão, cumprir o projeto de Javé, que já é uma ordem de Reshit, que está acima dele. E aí, aquele que não sabe, aquele que não tem conhecimento, sai daqui sem fazer nada, e eu não sei o que vai ser dele nos outros mundos, nas dimensões, nas 12 dimensões, em que ele vai ter que percorrer para chegar a Javé. Porque a cabeça de Javé é os pés de Reshit. E os pés de Javé é a cabeça do nosso mundo, que eu chamo o mundo dos titãs. Então, essa é a minha explicação, talvez pobre, mas que descarta completamente Allan Kardec e as tolices que ele disse a respeito. Estamos vivos, simultaneamente, reencarnando, por isso que quando perguntaram a João, tu és Elias, ele disse não. E quando perguntaram a Jesus Cristo disse, João é o Elias que devia vir. Ou seja, parecem conflitantes, mas não é. João tinha a missão de Elias, embora Elias tivesse vivido em outra época, mas na época de João viviam muitos Joões para cumprir a missão dele, muitos profetas. Assim é que eu entendo a reencarnação sem colidir com a ressurreição, porque Jesus morreu pelos meus pecados, então não sou eu que terei que voltar para pagá-los, ele já os pagou. Agora, os leves que eu posso pagar, eu pago. E os que eu não podia pagar, ele pagou. Isso é a redenção. E a reencarnação nega a redenção. Como católico apostólico romano, eu não posso aceitar uma doutrina que negue a redenção. Kardec nega. Nós pagamos nossos pecados, é a afirmação dele. Mas isso é outro problema. O fato é que está terminada aqui a narrativa, doutora Elizabeth III, e vocês podem aí tirar a dedução que vocês quiserem. Mas a minha paciente foi deixada com saúde e esse atestado foi dado a ela com 2 recomendações para que ela trabalhasse em clínicas da Prefeitura de Duque de Caxias. E ela, eu suponho, que deve lá estar muito feliz. Cumpriu o meu papel. Espero continuar fazendo isso com a graça de Deus e com a ajuda dos mestres invisíveis, os anjos, né, os santos, os meus mestres invisíveis, que são a mesma coisa, e como vocês quiserem, os engenheiros siderais, não importa o nome. O nome é que é uma hierarquia extremamente bem organizada. E essa hierarquia, eu tenho, graças a Deus, acesso a ela. E sei quando tenho. E a última foi essa. Entrei no mundo de Javé, vi o braço dele com a gola grande, né, separando aquele feixe de trigos empacotados e disse, você está aqui. E puxou a ponta da seta para frente. Você não sabe, mas está ali. Agora, você vai ver a força do meu braço poderoso.
colocou a mão sobre o feixe e disse: "Você está curado." Pronto, com essa palavra eu estava curado. Em 2 dias eu sofri e de repente não tive mais nada. O pacote de fraldas descartáveis está aí. Assim é nos 3 mundos. E eu espero que vocês podem raciocinar, chegar a conclusões diferentes. Nós terminamos, deem seu like, inscrevam-se no canal, vejam o vídeo até o fim, tirem suas conclusões, façam suas perguntas e ademã que eu vou em frente.